Continuando aí nesse bloco, para terminarmos sobre o resumo, né, do projeto de lei 283 de 2012. Tendo mais alguma dúvida, pode me procurar aí nas redes sociais. Meu nome é Francisco Sancler Neto. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o projeto, no site do Senado Federal também, no site do Planalto, você encontra aí mais sobre esses projetos 281 e 283. Vamos falar agora sobre repactuação conciliatória. Será criado, de acordo com o texto aprovado, processo de repactuação das dívidas, de forma conciliatória, para que o consumidor consiga estabelecer um plano de pagamento das dívidas conjuntamente com os credores. Então, ele vai chamar os credores em que ele está devendo e vai tentar aí fazer um pacto, né? Uma repactuação das dívidas aí com esses credores. Se você também é um operador do direito e já está estudando o novo Código de Processo Civil, abra o artigo 165 do novo Código de Processo Civil, que determina aí aos tribunais a criarem centros de conciliação e mediação. Então, se o consumidor tentou já antes aqui, não conseguiu e eventualmente precisa ir ao Poder Judiciário, ele vai poder aí contar com esses centros de conciliação e mediação que deverão ser criados pelos tribunais, porque o novo Código de Processo Civil traz aí essa obrigação dos tribunais de criarem. Então será criado, de acordo com o texto aprovado agora pelo Senado Federal, um processo de repactuação das dívidas de forma conciliatória, para que o consumidor consiga estabelecer um plano de pagamento de dívidas em conjunto com seus credores, tá ok? Ficam excluídas, porém, desse processo de repactuação as dívidas de caráter alimentar, fiscais e parafiscais, e oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento. Então, se você tem uma pensão alimentícia que você tem que pagar, ela não entra nesse plano de repactuação, tampouco aquelas oriundas aí de débitos fiscais, tá bom? O processo de repactuação somente poderá ser repetido pelo consumidor depois de decorrido 2 anos, contados do pagamento total do último plano de pagamento. O consumidor não pode ficar utilizando isso para burlar a lei, ele não vai poder toda hora ficar repactuando com seus credores as suas dívidas. Então, esse processo de repactuação somente poderá ser repetido pelo consumidor depois de decorrido o prazo de 2 anos, contados do pagamento total do último plano de pagamento pelo consumidor. O processo de repactuação poderá ser judicial, e aí você pode botar lá até o artigo 165 do novo CPC, ou extrajudicial, ou ainda por meio do Ministério Público, defensorias públicas, por exemplo. O juiz poderá estipular um plano de pagamento, caso o credor aceite a conciliação. Então o juiz, eu já conheço aqui no Rio de Janeiro juízes que fazem isso, até o próprio desembargador, o Erson Rego, né, o qual eu tive a oportunidade de ser conciliador dele na 18ª Vara Civil, lá nós já fazíamos isso. O juiz já estipulava um plano de pagamento para suas dívidas. Então o consumidor que estava super endividado, ele pedia auxílio ao Poder Judiciário e o próprio juiz, ele sugeria aquele plano de repactuação de dívidas e o consumidor aí poderia aderir ou não. Uma outra inovação é a unidade de referência. A unidade de referência é o seguinte: o novo texto prevê ainda que o consumidor deverá ser informado por unidade de referência na compra de determinados produtos. O que significa isso? Isso é muito interessante. Hoje o consumidor não sabe o que é mais barato. O que é mais barato? Comprar uma latinha de refrigerante, uma garrafa de 600 ml ou um refrigerante de 2 litros. Depende de quanto ele bebe o refrigerante, ou depende de quantas pessoas vão beber o refrigerante. Talvez seja mais barato comprar uma garrafa 2 litros para dividir entre 4 pessoas. Talvez não. Talvez seja mais barato comprar 4 latinhas. Então hoje essas unidades de referência na compra de determinados produtos não são aí bem especificados. Por exemplo, se o consumidor que comprar um refrigerante, fica difícil atualmente saber qual a embalagem que apresenta o melhor preço. Qual o melhor custo-benefício? É melhor comprar o quê? De 350, de 1 litro? Se todos esses produtos apresentassem um preço por litro, se você soubesse quanto está pagando por litro, por exemplo, você compra um biscoito e tem lá 300 gramas de biscoito, mas você sabe quanto custa 1 grama daquele biscoito? Não sabe, mas deveria saber, porque é um direito básico do consumidor ter acesso a toda informação. Eu estou dando um exemplo, é um exemplo bem simples, porque é de refrigerante em biscoito. Mas
Mas imagine você exemplos com produtos de maior relevância, de maior complexidade. Imagine você uma lanchonete que compra aí litros e litros de suco, ou você que adora tomar um açaí e vai lá, qual é o açaí mais barato? É o pote médio? É o pote maior? Você não sabe quanto é por litro, não sabe quanto é por grama, então não acaba sabendo aí qual é o melhor custo-benefício. Então, há uma inovação, com esse projeto de lei, o consumidor vai aí ter acesso a esse preço por litro, preço por grama, por quantidade e tudo mais, por embalagem. Às vezes o consumidor chega lá, tá lá, 3 desodorantes tanto. Será que é vantagem para ele comprar 3 ou é melhor ele comprar 2? Porque às vezes aquela publicidade ali parece ser a mais favorável ao consumidor, mas não é. Pode configurar a publicidade enganosa ou ainda uma publicidade abusiva do artigo 31, 37, parágrafo 1º e 37, parágrafo 2º, tá bom? A publicidade infantil também é uma publicidade que vai ter uma maior proteção. Hoje nós sabemos que nas televisões, nos jornais, nas revistas, nós temos publicidades direcionadas diretamente para as crianças. Crianças que muitas das vezes não têm o discernimento para adquirir um produto, tampouco para utilizar aquele produto. Então a publicidade infantil aí vem também como uma preocupação no projeto, que regula a publicidade dirigida ao público infantil, estipulando hipóteses em que a publicidade de produtos infantis torna-se abusiva. Então, lá no artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da publicidade abusiva, vai vir expresso também que essa publicidade direcionada única e exclusivamente à criança é uma publicidade abusiva. O que eu quero lembrar aqui nessa aula é que as publicidades, sejam elas abusivas ou enganosas, configuram crimes previstos aí no artigo 67 e no artigo 68 do CDC. São crimes contra a relação de consumo. Eu lembro que ao vir aqui, eu vi uma loja que estava escrito assim, ó, tudo por R$ 69,90. Tudo, tava gigante, tudo R$ 69,90. E lá embaixo estava calça jeans. Se é tudo, não pode ser só calça jeans. Tudo, não é calça jeans. Aquilo é um crime contra a relação de consumo. É uma publicidade enganosa, previsto no artigo 37, parágrafo 1º e no artigo 67. Outro dia também vi na televisão uma operadora de telefonia falando o seguinte, ligue de X para X de graça, por apenas R$ 9,90 por mês. Não entendi. Ligue de X para X de graça, por apenas R$ 9,90 por mês. Aí você vai numa loja daquela operadora e ela fala, não, para ligar entre as operadoras é de graça. Esse R$ 9,90 é para outras operadoras. Isso é uma espécie de publicidade aí enganosa. Mas a publicidade dirigida ao público infantil não vai ser considerada enganosa, e sim publicidade abusiva, tá bom? Publicidade aí abusiva. Nesse sentido, consta do texto que é abusiva a publicidade dirigida à criança que se aproveite da sua deficiência de julgamento e experiência. Promova discriminação em relação a quem não seja consumidor do bem ou serviço anunciado, contém apelo imperativo ao consumo, estimule comportamento socialmente condenável ou ainda empregue criança ou adolescente na condição de porta-voz. Porque hoje é muito comum, eu mesmo tenho uma filha de 2 anos e quando ela está assistindo Está assistindo televisão, está assistindo um desenho animado, na propaganda, no intervalo, vem uma propaganda direcionada à criança. E se ela não tem, é uma espécie de discriminação. A criança tem que ter aquilo ali. Ela mesma já chega da creche e já fala, pai, todo mundo tem, eu tenho que ter. Então essa publicidade direcionada à criança, única e exclusivamente, vai ser considerada uma publicidade abusiva se cometer essas práticas que eu acabei de ler aqui para vocês. Se promover a discriminação, se conter apelo imperativo, se colocar crianças pequenas para tentar induzir as outras a terem aquele produto, isso tudo aí será considerado práticas abusivas. O fortalecimento dos PROCONs é o assunto final que eu vou ver aqui com vocês. Eu fico muito feliz porque eu fiz parte do PROCON aqui no Rio de Janeiro, fui servidor aqui do PROCON. O PROCON do Rio de Janeiro é um exemplo, aproveito até para deixar aqui os meus elogios. Ele é realmente muito atuante no setor de fiscalização, ele só merece aí os nossos elogios como consumidores e eu como professor não posso deixar de elogiar. O PROCON do Rio de Janeiro realmente é muito bom. E agora,
Com esse fortalecimento, provavelmente ele vai ficar melhor ainda. O projeto busca fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Será ampliado o prazo de reclamação quando do aparecimento de vícios do produto. Aquele vício aparente do artigo 26, que é de 30 e 90 dias, passará para 180 dias para produtos duráveis e 90 dias para produtos que hoje são 90 dias, vão passar para 90. E de 60, o de 30 passa para 60. Para resumir, hoje, se você tem um vício aparente no produto, o vício é aparente. Há uma diferença se o produto é durável ou não durável. Se o produto é durável, hoje o prazo decadencial é de 90 dias. Com o projeto, esse vício aparente do produto durável passa de 90 para 180 dias. Se o produto é não durável, se é um produto perecível, por exemplo, um produto não durável, hoje o prazo é de 30 dias e com o projeto passa para 60 dias. Então é uma ampliação aí no direito do consumidor. Lembre-se, já que essa é uma aula, não posso deixar de falar. É muito importante saber a diferença de vício para defeito. Quando o código trata de vício, ele trata de prazos decadenciais, do artigo 26. Quando o código fala em defeito, os prazos são prescricionais do artigo 27. Então, em caso de vício, o código adota o prazo decadencial, sendo o produto durável hoje são 90 dias, com o projeto passa para 180. Se o produto é não durável, ele passa de 30 para 60 dias. Os PROCONs poderão expedir notificações ao fornecedores para que este preste informações sobre questões de interesse do consumidor. A audiência de conciliação no PROCON terá o mesmo valor de uma audiência de conciliação na Justiça. Nós conseguimos isso. Eu lembro na época que eu era do PROCON, o ideal era que o PROCON pudesse julgar. Infelizmente, hoje o PROCON não pode condenar em danos morais e tudo mais. Só que há uma inovação. A audiência de conciliação do PROCON hoje não tem a mesma força de uma audiência de conciliação do Poder Judiciário. Infelizmente não, mas com esse projeto, a audiência de conciliação do PROCON terá o mesmo valor da audiência de conciliação na Justiça. Essas são algumas inovações aí dos projetos 281 e 283. Eu encerro por aqui nesse bloco, falando que os PROCONs poderão aplicar medidas coercitivas, como pode determinar a substituição ou reparação do produto com vício e determinar a devolução, sob imposição de multa diária para o caso de cumprimento. Então ele vai ser mais fortalecido aí com esse projeto. O PROCON vai poder aplicar medidas mais coercitivas. Não que não possa hoje. Hoje, de acordo com o artigo 56 do CDC, ele tem aquele chamado poder de polícia. Ele pode aplicar uma multa, ele pode interditar um estabelecimento, suspender as atividades temporárias daquele estabelecimento, sem prejuízo de outras sanções previstas. Espero que você tenha gostado aí do projeto. São projetos que realmente vão fazer diferença na vida dos consumidores, na vida da sociedade de uma forma geral, porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é um direito fundamental do consumidor e ele representa um dos princípios da ordem econômica na qual se funda a nossa República Federativa. Até o próximo encontro.